Olá, olá, boa tarde. Como estão todos? Estamos aqui no início de mais um Aba Talks. Hoje nós vamos fazer uma edição um pouquinho especial, porque nós não abrimos a sala para os links do Zoom, porque nós vamos deixar esse Aba Talks no YouTube da Aba, para você poder acompanhar, porque nós temos aqui hoje, eu e a doutora Lilian, né? Doutora Lilian, diretora da Aba Lisboa, da aba Portugal Lisboa. Eu sou diretor adjunto também da aba Portugal Lisboa. E nós vamos dar início aqui ao Aba Talks, hoje com uma convidada muito especial, que é a doutora Ana Filomeno, que vai ter aqui todo o nosso carinho e toda a nossa recepção, porque temos muitas novidades para hoje. Nós temos aí vamos falar a respeito do Congresso da ABA Internacional, que vai ser na Itália. Nós vamos falar um pouquinho sobre a atuação da doutora Filomeno na Itália. Afinal de contas, ela é uma advogada, assim como nós, apaixonadas pelo direito. E tem aquele bichinho que a gente também não consegue ficar quieto, porque ela também não se conteve em advogar só no Brasil, então nós também resolvemos nos licenciar em outros países. Então, é a questão da advocacia internacionalista, e é uma forma que eu considero muito gratificante da gente poder exercer a nossa profissão. Doutora Lilian, por favor, suas Olá, palavras. muito boa tarde, boa noite a todos, onde quer que estejam. Nosso sincero agradecimento por estarem aqui conosco, né, disponibilizando um pouquinho do tempo de vocês para estar aqui ouvindo um pouquinho aqui da história. Hoje nós temos uma convidada super especial, minha querida amiga, doutora Ana Filomeno, que é uma advogada aí maravilhosa, que eu já conheço há muitos anos, que está trazendo um pouquinho aqui para compartilhar conosco a trajetória dela, tanto no Brasil, como em Portugal, como na Itália. Hoje iremos falar mais especificamente sobre a Itália e também trazendo aqui grandes novidades, porque em breve, 2024, em maio, a doutora Ana Filomeno, juntamente com a doutora Jamila e o doutor Esdras, estão organizando aí um congresso internacional da ABA, que vai ser na Itália, e todos os colegas que estão aí do outro lado estão sendo convidados para participar. Nós estamos aí com a abertura do primeiro lote do congresso. Corram, porque já está se esgotando. Em breve passaremos para o segundo lote, e são vagas extremamente limitadas, né? Porque não, infelizmente não cabe todos os colegas que nós gostaríamos, mas nós teremos aí um número aí muito confortável para recebê-los. Chamo a todos para participar. A doutora Ana Filomeno, ela tem uma atuação tanto em Portugal como na Itália de grande relevância, criou recentemente aí, né, cursos, está dando formações também, está sendo trazendo para a aba também muito conhecimento, é a nossa diretora aí da aba Itália, e queria convidar a doutora Ana Filomeno para estar aqui conosco, para estar trazendo aí, né, principalmente iniciando com o nosso congresso internacional. Se apresente, por gentileza, venha conosco. Seja muito Bem, boa bem-vinda, muito noite. obrigada por aceitar, né, Obrigada. estar aqui conosco neste momento tão especial. Eu é que agradeço o convite. Muito obrigada aos doutores. Ah, apesar da Lilian brigar que eu chamo ela de doutora, mas eu não consigo, Eu vou devido brigar também. Não, é devido à postura profissional da Lilian. É Sim, complicado para mim, porque ela é uma advogada que nós sabemos do profissionalismo. O doutor Renato eu acabo de conversar pela primeira vez, mas a Lilian já conheço há muito tempo, mas até hoje eu chamava de doutora. Estou tentando falar Lilian porque ela puxou as orelhas. Mas boa tarde. Para quem está no Brasil vai ser boa tarde, aqui na Itália boa noite, Portugal boa noite também. Bom, já me apresentaram aqui com muita generosidade, obrigada. Eu sou a Ana Filomeno, Ana Paula Filomeno, sou advogada em Portugal, Itália e Brasil. Eu atuo ainda nos três países, né? O doutor Renato falou aí que a gente tem rodinhas, né, e asinhas, né? Somos advogados aí um pouco irrequietos. Eu, inclusive, escrevi há pouco um artigo que deve estar saindo aí em um livro sobre justamente isso, né? A quebra de paradigmas e a globalização da advocacia. Que maravilha. O advogado imigrante ele tem esse perfil de quebrar paradigmas, de não se conformar com a mesmice, de não estar com raízes em um lugar e nem de fazer só aquilo
que os outros esperam da gente, ou que esteja dentro daquela moldura bonita da profissão advogado, é isso. Não, nós não somos só isso, nós somos o que quisermos ser e pronto. Eu cheguei a Portugal e Portugal ficou pequeno, realmente, diante, primeiro, de que realmente a minha atuação começou a se apareceram oportunidades, é assim que eu vou chamar o que aconteceu, e eu não sou de deixar passar oportunidades. Eu subo nos trens que passam, eu entro nos vagões que me abrem as portas. E pronto, por isso vim aqui parar na Sardenha, que é um lugar incrível, paradisíaco, toda a gente já ouviu falar, um povo maravilhoso. Assim, eu comparo na Itália a Sardenha como se fosse o Porto para Portugal. É um lugar Olha, de eu já pessoas, gostei. é um lugar de pessoas acolhedoras, sabe? Pessoas com tradições delas, que elas se orgulham imenso, né? É uma região autônoma, tem língua própria, tem o sardo, que é uma língua. E é curioso que a Sardenha é o berço do direito na Itália. O primeiro, da Itália moderna, né? Que eu estou dizendo. Estou dizendo na Sim, sim. contemporaneidade. O primeiro Código Civil italiano é sardo. Foi escrito pela senhora Rainha Eleonora, lá nos 1800 e tal, quando a Sardenha era a capital do reino da Itália. Isso não tem 100, cento e tantos anos. O primeiro Código Civil foi aqui. Agora já faz mais de 100, né? Porque 1800. Mas, então é isso. Eu tive sorte. É um lugar muito rico culturalmente, é um lugar muito acolhedor. E é um lugar onde as pessoas estão disponíveis a auxiliar. E para mim isso foi muito importante na profissão. E para os nossos Auxiliar, colegas, doutor, exatamente assim, disso para os que eu nossos estou. colegas, assim, com relação à barreira da língua, por exemplo, o colega, ele precisa efetivamente falar italiano, precisa falar o português e o inglês, enfim, qual que seria uma boa orientação para isso? Os sardos são um bocadinho avessos ao inglês, pelo que eu percebo. Eles Não, isso eu preferem que você percebi fale quando em eu fui à Itália, italiano eles não gostam. ou italiano ou mesmo o português pausado. Eles se compreendem melhor, porque o português do Brasil é muito similar ao sardo, a língua sarda. Tem algumas palavras, como cadeira, em sardo se diz cadeira, e em italiano se diz sedia. É mais parecido com o sardo que com o italiano. Então, o graças a Deus, não é Dio, é Deus. Então, assim, eles têm umas palavras, a gente se entende aqui. Não tive dificuldade, também estou aprendendo italiano, óbvio. Para atuação, doutor, precisa aprender, Claro. tá? Isso daí não tem condição de você fazer uma peça e não saber plural, coisas básicas, você precisa se alfabetizar em italiano novamente, né? Não tem condição, senão não creio que seja possível exercer a advocacia de forma adequada sem o conhecimento perfeito da língua, né? Mas os colegas aqui, os italianos, em geral, têm se mostrado comigo muito parceiros, muito abertos, muito disponíveis. Eu trabalho com Eu um tive advogado contato. e todo mundo me convida. O negócio é assim, é um absurdo. Todo mundo, não, no escritório também, que aí você assiste a audiência comigo. Todo mundo quer te levar, É, quer. eu tive São contato com um advogado italiano, sabe, que ele se mostrou orgulhoso por uhum, um advogado de um outro país querer se aprofundar e se interessar pelo direito da pátria dele. Então, assim, é como isso, se nós estivéssemos é, fazendo um carinho, né, em forma de respeito. Então, assim, eles acolhem isso como um respeito, eles se sentem envaidecidos com nosso interesse, né? Isso eu achei exatamente. eu fiquei muito feliz com essa notícia, assim, com essa reciprocidade. Eu sinto muito isso na atividade, na prática mesmo no tribunal, porque eles falam, ela é de Portugal. Quando falam isso, automaticamente toda a roda, onde eu estiver, eles vão começar a falar mais devagar, eles vão, sabe, se colocar em outra posição, numa postura para me auxiliar mesmo. É inacreditável. Qualquer um, funcionário, estou falando de todo mundo. Maravilha.
Mas assim, a gente acaba eu já sei, por exemplo, os ritos, como eu já estou acostumada com o Tribunal Civil, para todo lado, a gente acaba acostumando, mais ou menos a gente sabe o que está sendo falado, só no, né? Só na prática mesmo, mas tem que saber, porque precisa, Eu tenho precisa meu compreender, pezinho na porque Itália precisa também, defender. né? Tenho meu pezinho Oi? na Itália, minha família é de Veneza, né? Da região ali em Mira, né? Perto de Veneza, enfim. É, E minha nona também era, a mãe do meu pai era dali, do Vêneto, mas sim, especificamente de Veneza mesmo, sim. também. A família Muito ainda mora imigrante lá em veio dali. Veneza mesmo. A família Ai, ainda que mora em delícia! Veneza, mas eu fui atrás da documentação, né? Que enfim, a gente quer a nacionalidade também. Uhum, é E importante. realmente eles moravam em Veneza, né? Enfim, ainda moram, uma parte da família ainda mora lá. Mas a origem é da cidade de Mira. Sim, a cidadania é importante, doutora, ainda mais para a gente que trabalha aí andando de um lado para o outro nessa Europa e por este mundo, né, vamos dizer assim. Eu tenho a cidadania portuguesa, né, que a mãe era portuguesa, e eu tenho direito a ver reconhecida a minha italiana. Mas eu estou querendo fazer um experimento que não se faz. Então, eu não faço para cliente nenhum, porque a minha é pela via materna. Meu pai tem 38. Entendi. E tem que ser pela via materna, né? E aí tem que ser pela via judicial. E eu tô querendo tentar criar Certos uma valores. forma de fazer pela via administrativa aqui na Sardenha e depois contestar judicialmente a Com- decisão do comune, porque eu acho que eu consigo reverter e aí eu tenho um precedente. Então, eu vou testar comigo, né? A gente não Interessantíssimo. testa com os outros, a gente testa com a gente. Você vai tentar reverter isso. Interessantíssimo. Eu vou tentar, eu vou fazer comigo, vou fazer o meu processo aqui. Eles vão negar, muito provavelmente. E aí eu vou para o Tribunal de Cagliari ou de Oristano com recurso para pedir a reforma. Já existe. Nos meus estudos, eu acho que eu já tenho bastante fundamento que eu consigo alguma coisa. Vamos ver. Eu, como eu não sou muito De- aventureira com a vida dos outros, só com a minha, eu vou fazer o meu primeiro. Depois Se volta der aqui certo, para eu contar para conto. gente, hein? Claro, mas você já viu isso não Doutora deu? Ana, como foi o início da sua decisão aí em advogar na Itália e tá entre Itália e Portugal? Como foi o É, início? Como que surgiu, né? como eu disse, foi uma grande oportunidade que apareceu. Foi mesmo uma Uhum. oportunidade. Um grande amigo advogado aqui há anos, né? Ele foi professor da Universidade de Cagliari, Dr. Gianfranco. Trabalho hoje, eu sou estabilita de Gianfranco. Ele cuidou do Cesare Battisti, por exemplo. Um dos casos mais conhecidos dele foi o Cesare Battisti, um criminalista sensacional. Bom, Gianfranco estava me convidando porque ele também queria fazer a inscrição em Portugal. Então ele falou, a gente troca. E eu estava já com isso na cabeça, porque obviamente que ninguém é doido de pegar um avião e vir embora de Malicuia de um dia para a noite. Óbvio que eu já tinha uns planos. Por que esses planos? Lilian, quando foi na pandemia, a gente já notou em Portugal uma falta de assistência com a classe dos advogados, uma total falta de assistência. Concordo. Naquela altura, também começou uma onda muito horrorosa de um certo preconceito contra os advogados brasileiros, tanto nos tribunais e nos órgãos públicos, quanto, e muito pior e escancaradamente, na internet, em grupos onde só frequentam advogados. Pasme, né? Uma coisa assim que a gente não esperava que fosse acontecer, mas tinha um grupo, tinha uns grupos horrorosos, assim, que eram para criticar a imigrante mesmo, mas tinha um que me chamou muita atenção, porque era um grupo de advogados. E aquilo me abriu os olhos. E eu comecei a olhar aquilo com outros olhos. Falei, isso não está caminhando para um bom lugar. Em seguida, a pandemia, nós tivemos um boom de cursos, mentorias, vem advogar em Portugal, vem fazer sua inscrição, e de venda neste sentido. Somado a isso, que já não era muito bom, a meus olhos era assim, ok, cada um faz o que quer da vida, mas o português não vai gostar disso, Sim. né?
porque não é o tipo de advocacia praticada em Portugal normalmente, eles são mais conservadores, né, e nós estamos na casa deles. Então, pronto. Exatamente. Primeira coisa, eu vi isso. Depois, eu observando toda essa situação, desse movimento, né, de angariar clientela de uma forma ostensiva e tal, junto com isso, nós tivemos há pouco, aí já tem quase 2 anos, aquela situação das investigações da Procuradoria Ilícita. Mas por que Sim, me abriu os olhos isso? Porque quando abriram os olhos para a Procuradoria Ilícita, obviamente eles não iam investigar apenas não advogados. E, obviamente, a gente tem advogados que faziam a coisa de forma errada, brasileiros. O que eu pensei na altura? Danou-se, porque agora a ordem vai voltar os olhos para os advogados brasileiros. Porque era óbvio, foi uma exposição imensa, todas as redes sociais, todo mundo foi citada e foi angariada para essa investigação, e isso, obviamente, a ordem tem acesso, assim como as polícias investigativas e tudo. Não é errado, é certo, mas olhando como profissional e como quem tem filhos para criar, eu olhei e disse, este negócio não vai acabar bem, porque não tinha cara de que ia acabar bem, doutores. E pronto, não preciso nem dizer que nós terminamos aí terminamos agora ano de 2023 com um acordo de reciprocidade engavetado, encerrado unilateralmente e em moldes que não foram concluídos, ainda bem, porque os moldes eram a ponto de incluir termos na cédula profissional do advogado inscrito pelo regime de reciprocidade, que beirava um pouco o preconceito e a xenofobia, para não falar, né? Beirava um pouco, supostamente, né? Era no mínimo é supostamente. discriminatório. Era Que você discrimina. supostamente Nem nessa discriminatório. palavra, você coloca isso no papel, você discrimina. Então você vai discriminar. Então existe sim Exato, isso a é forma inclusive para discriminatória. Aurélio, exatamente. E tudo isso, quer dizer, o que eu estou falando, eu decidi antes disso culminar. Sim. Por quê? Porque lá atrás eu vi o movimento e eu sabia que ia acabar aqui. Os colegas mais próximos a mim sabem disso porque eu nunca escondi. Eu sempre falei, olha, gente, isso vai dar com isso, que vai dar aquilo. Segurem-se nas cadeiras, porque vai vir. Sim, eu já lhe acompanho, a gente já tem contato há muitos anos, né? Eu já ouvi a doutora falando sobre isso já antes de muita gente, Quem puder, justamente porque a doutora já estava vislumbrando isso eu estava assim, acontecer. quem puder Sim. que procure alguma implementação no profissional, porque vai precisar. Agora com essa história de processo eletrônico, lógico que eu não sou contra, né? Devia já ser assim, ó, mas devia ser reservado a advogados. Ou você reserva advogados ou você não reserva solicitadores, ou não tem essa de, mas quem não for advogado e quiser fazer em causa própria, pode usar o balcão. Então, essas pessoas vão eleger o balcão. E não vai ser por sorteio a cidadania portuguesa. Né? Pessoal que está assistindo, que não está entendendo agora essa parte, é o seguinte: cidadania portuguesa, a gente faz o pedido na conservatória. Algumas conservatórias têm diferença de mais de um ano de uma para outra Tem, isso é verdade. no processamento. Até agora, quem tem prática, até 1 de dezembro, quem tinha prática, sabia onde estava indo, quem trabalha com isso há anos, elegia as melhores para dar entrada nos processos, seus clientes e ter mais celeridade processual. Com o processo eletrônico, a distribuição passou a ser por sorteio, aleatório, de uma certa forma. Então, por exemplo, um processo de pai para filho, que antes você poderia escolher qualquer conservatória, porque ele não tem competência exclusiva, hoje ele pode cair na famigerada Conservatório dos Registros Centrais de Lisboa e levar 2 anos. Né? Qual que é o problema nisso? Que também, quando começaram a anunciar, me arrepiou. Qual que é o problema nisso? Muita gente, antes disso, já trabalhava de forma ilegal.
que era, fazia o requerente, não assinava uma procuração, fazia o reconhecimento Exato, presencial no formulário e envia exato. para a eleita. Eles vão continuar fazendo isso. E esta É, porque pessoa você não tinha vai as ter assessorias, não acompanhamento. é? São as Eles vão continuar assessorias. trabalhando bem e vão continuar podendo eleger e vão cobrar menos da metade do que já nós cobramos, porque não tem conhecimento para acompanhar um processo de forma adequada e, quiçá, vão acompanhar, porque a maioria não pode. Não Primeiro, que não acompanha, pode acompanhar. Se entrar não depois, acompanha. tiver qualquer problema, essa pessoa não consegue se comunicar, porque não tem uma procuração nos autos, né? E esse tipo de coisa vai só aumentar. Isso diminui a nossa atuação. Somado a isso, temos aí a bendita da lei dos atos próprios também. Sabemos todos que veio aí também para tolher, passar fazer a ceifa de vez a colheita aí É que eu nas falo, nossas, a no Ordem nosso dos trabalho. Advogados de Portugal estava tão preocupada, ficou tão preocupada em, talvez, entre aspas, discriminar entre onde você fazia a sua faculdade de Direito, e que não se preocupou, talvez, em fazer a defesa da advocacia como um todo, porque Na, a atividade eu geral do discordo um pouco, advogado vai estar doutor. em risco. Eu discordo um pouco. Eu creio que, por ter acompanhado também, né? Todos nós acompanhamos e, assim, estupefatos, né? Toda aquela situação. Foi uma coisa. Você não faz uma reunião no dia 3, no dia 5 começa a vigiar um negócio desse, porque as pessoas estão dentro dos Sim, aviões é chegando isso em Portugal mesmo. para inscrição. O voo é de 12 horas, não se programa uma viagem dessa em um dia. Então, isso tudo foi um absurdo muito grande. Eu espero que alguns colegas que fizeram inscrição no Porto, no mês subsequente, consigam reverter os projetos de indeferimento, porque é um absurdo. Mas, Sim. pronto. Mas eu não vejo que a bastonária tenha se preocupado mais com os brasileiros ou com da onde veio o diploma do que com os atos próprios. Eu acho, inclusive, que a lei dos atos próprios acelerou a quebra do acordo, por ela ter tentado, de alguma forma, diminuir a entrada de outros advogados para competir no mercado com os portugueses. Já que não vai ter mais tanto processo, entende o que eu estou querendo dizer? Já que não tem mais É. tanta atribuição, nós não vamos Na ter realidade, mercado para muita eu gente. acho que são visões que conseguem andar em paralelo, porque É, ela está tentando fazer e uma ela se reserva de perdeu. mercado, né? São coisas que andam em paralelo, porque existem praticamente nós estamos vivendo praticamente uma reserva de mercado hoje. Então Exatamente. você tem que Mas é diminuir uma a quantidade de tendência, advogados viu, no. doutor? É uma tendência da Europa toda a questão da liberação dos atos para outros profissionais. Isso seria andar em contramão do governo se a gente mantivesse como estava, ela sabia disso também, né? Mas assim, óbvio, eu vendo tudo isso, nós vendo tudo isso, quem pôde olhar e falar, opa, para onde eu vou? Eu tinha a Itália como opção e eu já estava namorando, paquerando a Itália. Eu não tinha achado ainda onde, como. Mas diante de tudo isso, eu não pensei duas vezes e já arranjei uma casa, tal. Praticamente me mudei para cá, mantive meu escritório no Porto, porque eu não vou encerrar minhas atividades em Portugal. Claro. É um maior volume. Meu maior volume é em Portugal, porque eu trabalho com branqueamento de capitais, com descongelamento de valores. São coisas que fazem o maior volume financeiro do meu escritório. Então, eu trabalho isso em Portugal. Mas estou aprendendo aqui na Itália, nada impede de que logo, logo eu esteja fazendo isso aqui também. É isso, Lília, foi por isso, foi Sim, o que sim, o aconteceu. branqueamento de Entendi. capitais é Não, uma muito preocupação da bom. Europa toda. O que aconteceu foi isso, foi um desenrolar aí nos últimos anos e a gente. O que eu falo, né, sobre a globalização e a quebra de paradigmas. A gente não tem que ficar encaixado e a gente tem que estar de olho aberto. Né? Você tem que olhar de cima, você tem que saber onde você vai se encaixar melhor. E não ter medo, que é o principal. Eu tenho, Muito, viu? Mas eu não tenho medo, não. Eu morro de medo. Não, É mais o do medo é medo. aquela, o medo é aquela coisinha que a gente tem que levar junto
mas ele nunca pode impedir o nosso movimento. Ele pode deixar o movimento mais lento, mas parar nunca. Exatamente. Parar nunca. Agora, Exatamente. em termos de, vamos dizer assim, qualidade de vida e custo de vida, o que me diz? Olha, Portugal já foi mais barato, né? Também. Sim, Vamos e foi. venhamos, né? Foi. Já foi bem mais barato. Agora, eu vejo de 2 anos para cá, em alguns, por exemplo, restaurante, churrascaria, eu vi dobrarem os preços. Não estou exagerando, é dobrarem mesmo. Tipo, era Dobrar 30 mesmo. uma picanha, alguma coisa, você vai hoje lá é 80. Algumas coisas assim, você fala, como que isso aconteceu? Ficou mesmo, teve mesmo aí um acréscimo muito grande no custo, dos bens básicos, principalmente. Apesar que eu ouvi uma notícia, recebi um e-mail da EDP a dizer que vão baixar as contas, né, o ano que vem, Mas isso foi para por a conta tarifa. da... Portugal conseguiu elevar o nível de produção de energia por fontes Uhum. renováveis, com a questão eólica, com a questão também hidrelétrica por conta das chuvas. Então, assim, aí a IDP vai conseguir baixar porque eles estão tirando realmente, eles não estão precisando de fontes de energia mais caras. Mas Aí, não é. assim, o que eu, como mãe, reparo? Escola, aí é Hum, mais caro. Se eu quiser uma escola pública, particular para minha filha aí, eu hum. pagaria no mínimo. Eu lembro que a última vez que eu pesquisei, na verdade, foi no maternal e era coisa assim de 250 euros, 300 euros por mês, uma escola perto da minha casa em Gaia, para materna. Certo. Aqui, por exemplo, uma escola em período integral para materna ou para o primeiro ano custa aí 100, 120 euros por mês. Então, assim, a escola aqui é mais barata. Aqui na Sardenha, tá? Lembrando que eu estou num território autônomo, né? Faz parte da Itália, mas tem um governo autônomo. É mais barato. Os bens básicos, alguma coisa também é mais barata. Leite é um pouco mais caro, sim, mas se você for ver, você come mais barato aqui aquela compra do mercado. Para comer na rua, que é mais caro. Muito mais caro. Muito mais caro. Sentou para jantar é 100 euros. Não tem como. Aí eu lembro de almoçar agora em outubro, de almoçar e gastar 30 euros, 20 euros, coisa que aqui Sim, é sim, sim, 100, sim. 80. É muito, muito mais caro, né? Mas a Sardenha, por exemplo, ela está naquele círculo azul de onde estão as pessoas que vivem mais no mundo, né? Sim, é verdade. Por isso que eu perguntei, inclusive, É, da qualidade de vida. mas isso é por conta da qualidade de vida, não economicamente falando. As pessoas aqui elas vivem muito da própria agricultura de subsistência e das suas criações. Então, assim, eu moro, por exemplo, em uma campanha, eu estou no meio do mato. Né? Eu vou trabalhar quando eu quero, mas eu volto aqui para o meu mato, que eu gosto daqui. O Internet, meu pronto. vizinho cria pécora, tem as ovelhas. Ele é que vai fornecer minha ovelha do Natal, certeza. O outro ali tem porco, Maia Leito, ele é que traz. Passa de vez em quando o senhorzinho dos peixes, ele entra aqui em casa, porque ele sabe que ele pode entrar, ele bate ali, me chama e me Olha que oferece peixe. interessante. Uma, 2 vezes por semana tem peixe fresco. Ovo, galinha, é da neta do meu, do Isso é meu senhorio. espetacular. É Isso é tudo espetacular. aqui. Mel é no vizinho. Tem o mel de Que alfarroba que eu nunca tinha delícia. comido na vida, que Uau. parece um doce de leite argentino. É um absurdo. E é isso. E o resto é tudo assim. O vizinho traz é, berinjela, tomate, então misericórdia, gente. Quando é época, não preciso nem falar, né? Manjericão e tomate, senhor, temos. Que Temos. maravilha. E Abemos assim, Doutora, tomate e muito é manjericão. natural. Não é Sim. absurdamente natural. E você vai comer nos restaurantes, todos vão te servir praticamente o mesmo cardápio aqui na Sardenha. Eu morro de rir, tá? Eu acho engraçado. é sério. A pasta não tem aquelas pastas, né, com bacon. É pasta com arcele e botarga. Arcele é como ameijoa em Portugal, pela conchinha. Sim, sim, sim. E botarga Sim. é um fígado de peixe defumado. Parece estranho. Eles ralam, ela é raladinha, mas é uma iguaria caríssima no Brasil, inclusive.
e é aqui que é produzido. Então tem todo lado esse trem. Muita lagosta, muito camarão, muito lula frito, frito de peixe. Você vai nas feiras, eles não têm uma outra. Gente, que Você sai comendo delícia. lula frita em Já cones. vou entrar na dieta para quando chegar no congresso Não, poder mas no Congresso é aproveitar outro sem limites. planeta. Atenção, Sardenha não é Itália. Sim. Nós E vamos estar na É doutora, outro Itália, não na planeta. Na poderia Sardenha. nos Itália, ó, aí sim, aí pizza, aí segura a onda, porque o negócio é bravo ali, viu? Eu andei ali Doutora perto. Ana, falando em Itália, Sim. poderia nos dizer um pouquinho mais sobre o congresso, onde vai ser? Contar Esse só um ano, pouquinho então, aí, esse ano o Congresso. Oi? 2024, né? Em maio, É, poderia contar um pouquinho sobre o congresso? Olha, já o garanti minha próximo vaga, só para avisar que eu já estou garantido. Que maravilha! em casa vou com o marido também, já tá tudo certo. Até a Laura vai, a filha. Vai Ai, que todo mundo. delícia! A filha mais nova, a pequena. A maior não dá porque ela está estudando, mas a outra, a pequena dá. Mas enfim, vai ser em Pisa, em 2024. Nós escolhemos esse lugar em conjunto. A aba se reuniu, a doutora Esdras, que é o nosso presidente, também Jamila. Nós fizemos aí, porque nós queríamos fazer um congresso que fosse Portugal e Itália juntos. Nós estamos próximos, né? Nós estamos vizinhos e a gente vislumbrou que seria possível e seria interessante fazer isso. Como de fato tem se mostrado, o pessoal está super empolgado. E escolhemos Pisa, né? Por não ser uma capital. Eu sei que fica um bocadinho mais difícil para ir, né? Não tem voo direto e tal, mas ao mesmo tempo nós Sem temos mais problema. tranquilidade para tudo. E é uma região central para, no mês de maio, nós estamos falando de fim de primavera, né? Então é uma época quente, boa, gostosa, ali meio de primavera, né? É uma época gostosa e linda, e nós estamos na Toscana. Então, assim, para aqueles que, vou usar o Congresso como uma desculpa, aproveito para fazer uma viagem, ficou perfeito também. Porque a Toscana é a Toscana, né, gente? Isso aí não tem nem o que falar. E a gente também espera que os painéis deste congresso, né, sejam oportunidades para os colegas poderem dividir o conhecimento, principalmente as comissões criadas, porque cada direção, né, da aba tem aí suas comissões formadas, a Jamila lá com a Comissão do Direito do Trabalho, nós temos já a Comissão da Mulher, e eu espero que todas essas comissões procurem a gente para poder fazer mesmo, participar dos painéis, e eu creio que nós teremos aí grandes palestrantes, que vai ser um evento muito bom para agregar. Quem teve no do ano passado, no Porto, não se arrependeu, né? A gente só ouve falar bem. Aliás, eu tenho alunos que vieram para a aba depois do congresso. Conheceram o congresso no Porto e depois se inscreveram e acabaram conhecendo o nosso trabalho lá, porque não tem como, né, gente? O network Sim. pessoal, É ele bom demais, ele é é no outra coisa. espaço, né? É sim. Então, a ideia é essa, é trazer todo mundo para aproveitar um dia. E eu acho importantíssimo esse contato entre os membros da aba. É A gente importantíssimo. não pode ficar só em reunião, né? A gente tem que se Nós ver. fizemos elos no Não, congresso do ano passado. A interação é muito diferente no presencial, né? A gente consegue construir laços muito mais profundos, fazer amizades e desfrutar também, né? Passear juntos, conversar sobre outras coisas. Foi Exato. maravilhoso o congresso ano passado e eu tenho certeza que 2024 vai ser um sucesso. Ainda mais É, aí, tem que né? correr que o primeiro lote é mais Com essa barato, equipe. Pois é. doutores. eu E já já estou vai aumentar. inscrito. Quem estiver ouvindo a gente, Assim, olha, por favor, corre, porque eu já tô lá, já estou inscrito. Exatamente. Cota não de tem jeito. patrocínio paga também. Também tô nessa aí. Então, Também assim, eu estamos acho que a juntos. gente tem que globalizar mesmo. E eu concordo muito com o que a doutora Ana fala. Eu acho que nós amamos a advocacia, nós amamos o direito, né? A advocacia é só um método da gente aplicar essa ciência do direito, né? Mas nós amamos isso, nós gostamos de coisas novas e nós gostamos disso. Então,
a gente tem que estar aberto para as novidades. Eu vou te dizer que, sei lá, será que alguns anos atrás a gente ia pensar, olha, hoje eu vou advogar na Itália, olha, hoje eu vou advogar em Portugal, olha, hoje eu nem no Brasil estou morando mais. Não passava isso na tua cabeça. Quer dizer, na minha não passava. Eu sabia que eu queria alguma coisa assim, mas eu não sabia que ia acontecer nessa dimensão. Eu Entendeu? sabia que Então, eu queria passar um período em Portugal advogando, porque na verdade eu mas já começa trabalhava assim, com né? imigração. Eu Começa trabalhava assim, com vou passar um imigração. tempo. Falei, Eu trabalhava com cidadania doce ilusão portuguesa, na nossa. verdade, nacionalidade portuguesa. Lá em 2014. Sim. E tem Foi quase quando eu 10 anos. comecei a me interessar pelo tema. Voou. Voou. Agora, falando Pois, alto, é que eu me dei conta. Nossa! pois é, Mas, mas a gente nossa, fala, ah, não, eu vou e volto. Não, é só não, eu ia mentira, a fazer um gente não consegue. mestrado aí, na Pois é, verdade. foi o que eu E fiz e acho que eu vou fiquei. fazer um mestrado, e acho que isso, acho que aquilo. E aí, eu não sei. Quando eu cheguei em Portugal, eu cheguei com pouquíssimos recursos. Ninguém aqui vendeu casa, vendeu nada. A gente veio, teve que começar tudo outra vez, com uma reserva pequena, mas com todos os documentos, óbvio, né? Porque eu não ia vir ilegal, óbvio. Com uma criança pequena, né? Sou aventureira, mas não sou maluca. Então, pronto, com tudo organizado, viemos. Não deu 2 meses, gente. Eu estava ganhando o dobro que eu ganhava no Brasil. Foi uma coisa assim, não tinha como. E eu amamentando, indo para a conservatória, porque naquela altura a gente tinha que ir na conservatória, eu ia para a equipe central do Porto, amamentava enquanto assinava formulário, conversava com as meninas ali da conservatória, que hoje conheço todas, gosto muito lá do Porto, eu gosto muito mesmo dali. E eu trabalhei assim, de ônibus, de autocarro. Depois é que foi comprar um carro, depois é que não sei o quê. Mas assim, ali eu já estava ganhando o dobro. Então você imagina, eu olhei para isso e falei, bom, se com uma criança no meu peito eu estou ganhando o dobro, a hora que eu puder dedicar 6 horas do meu dia, quanto que eu vou ganhar? Dito e feito. Não tinha como, só se eu não gostasse de ganhar dinheiro, doutor. Eu tinha voltado. Porque no Muito Brasil bom. você trabalha, 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 trabalha e trabalha. Tem vezes que você recebe aquela bendita cota litis. Tem vezes que você não recebe, o seu cliente ainda vai na ordem e te denuncia, que perdeu o processo, porque você que não sabe fazer. É assim, e aquilo já tinha enchido meu saco. Para falar, desculpa aí a expressão. Sim, eu vou te dizer que eu nem faço Imagina. muitos Muito comentários adequado. porque eu fiz exatamente o mesmo caminho e a minha conta foi exatamente a mesma. É, Entendeu? aqui era Eu assim, não digo nada, não tenho nem o que 10, acrescentar. eu trabalho 10, eu ganho 10. Se eu trabalhar 100, eu ganho 100. Se eu trabalhar 5, vai ser só 5. E eu vou ter que dar um jeito aqui. Mas é exatamente essa conta. Não, não é injusto, É, entende? É isso que eu não, vi em Portugal, entendeu? É isso. Quem trabalha mais, ganha mais. Ponto. Óbvio que o mercado mesmo, ele peneira os profissionais. Tem gente que ficou Sim. pelo caminho, teve gente que teve que voltar. Não dá certo para todo mundo, não é assim, é complicado para caramba. Tem que ter culhão, porque não tem outra palavra para falar aqui, né, no Muita sentido não, é uma da dedicação, inteligência muita palavra. emocional, preparação. é uma forma de atuar, de pensar que você tem que se É adequar. preciso um equilíbrio Uhum. que a gente acha muitas vezes que não tem e a gente descobre que a gente tem e nem sabia. É uma É, coisa muito é Verdade. isso mesmo. complicada. E É aí, isso mesmo. aí o que aconteceu foi isso, a gente acaba ficando, porque na balança, apesar de morrer de saudade, apesar de tudo, eu hoje tenho falta da minha família no Brasil. Mais nada. É isso. Não, da cultura e Mas tudo às eu vezes gosto nada muito. que uma Trouxe passagem comigo, aérea eu não sou. resolva. Ah, pois. Você E manda eu trouxe passagem para comigo eles, eles a vêm. parte que eu gosto do Brasil, está aqui comigo, minhas duas filhas, está aqui Exato. comigo meus hábitos, minha cultura. Eu ensino Laura, que chegou com 2 meses em Portugal, né? Ela não sabe o que é o Brasil. Mas eu ensino a cultura brasileira para ela o máximo que eu puder. É isso. Ainda
ainda e para sempre, eu acho que eu vou continuar a dizer que o meu orgulho é em ser brasileira, né? Não tem nada Nós menos, nascemos no Brasil, por mais que a gente adore estar na Europa, adore aprender novas culturas e se Não, eu integrar, sou né? Principalmente brasileira, se 100% integrar, brasileira. mas nós nascemos no Brasil, nós somos brasileiros. De jeito, de pensamento, de força, eu sou brasileira. Eu só não sei por que que eu não sou nordestina. Eu acho que minha mãe errou o lugar de me parir, porque, olha, o certo era eu ser nordestina Muito bom. Eu sou nordestina. e brasileira. Sou, Adoro. sabe, eu tenho muito orgulho. Ah, é o Muito povo bom. orgulho. Meu marido é sergipano. O povo bom. Doutora Ana, poderia falar um pouquinho para a gente sobre a cidadania italiana? Principalmente Claro. aqui nós temos algumas dúvidas, né, para quem está do outro lado aí, que não tem, né, muito conhecimento, que está em busca. Nós temos a opção da administrativa e da judicial. Poderia falar um pouquinho qual a diferença e falar um Tá, pouquinho também sobre essa parte da nacionalidade italiana? tá, vamos lá então. Primeira coisa, questão da administrativa e judicial. Muita gente tem essa dúvida, tá? É corriqueiro. Primeira coisa, a via administrativa não é só aquela que o pessoal vem à Itália fazer. Aquele é um tipo de via administrativa. O consulado é outro tipo. Ambos são via administrativa. O que que muda? A via administrativa, ela obrigatoriamente tem que ser feita onde você mora. Então, aquelas pessoas que moram no Brasil, obrigatoriamente têm que fazer no Brasil, no consulado da sua região. No entanto, algumas pessoas vêm morar na Itália por um período e nesse período aproveita e faz essa cidadania. Este é o correto. Atenção que teve aí um comune no norte, não vou lembrar o nome agora, mas o ano passado que cancelou mais de 1.000 cidadanias por conta que o comune não tinha 1.000 habitantes. Então, pô, um lugar que não tem 1.000 habitantes é pequeno, né? Muito Sim. pequeno. E, de repente, se viram com 2.600 inscrições de italianos ali. Opa, a conta não fecha, né? Não aumentou a venda no Não comércio, não fecha. aumentou nada. Está todo mundo morando na mesma casa. O que aconteceu foi uma investigação e acabaram descobrindo que essas pessoas não moravam ali. Eles faziam a inscrição no processo, o vigília passava, eles iam embora. Não esperavam nem terminar o processo. Esses foram cancelados. Então, assim, muita atenção. Pela lei tem que ser feito no local de residência. Se for fazer uma assessoria, gente, contrata alguém que entenda. Eu, por exemplo, eu sei como faz. Eu Faz não muita trabalho com diferença. administrativo. Tem um monte de advogado que trabalha, eu posso indicar vários bons. Eu não trabalho com isso, tá? Mas, então, assim, eu não estou falando para vender meu serviço. É porque precisa mesmo estar atento para depois não cair uma cilada grande. Com O certeza. judicial, ele é uma exceção, Lília. Ele é uma exceção. A cidadania italiana, ela é toda a lei, ela é para ser feita administrativamente. Mas o que que acontece? Nós temos alguns casos que é impossível fazer administrativamente. Por exemplo, a via materna, né? Quando porque assim, a gente tem o dano de causa, que é aquele italiano que que deu direito para a família toda. Eu levanto a mão e eles me esse ai, Pode ai, deixar ai, o É uma que função agora do Zoom. Eu também vou levantar, ele vai fazer a mesma coisa ai, eu comigo, não né? gosto disso. Deixa eu baixar minha mão. Pare com isso. Ora essa. Pronto, já baixou, já baixou. Eu vou ter que ficar. Aí, pronto, minha parte italiana não pode falar com as mãos mais, gente. Não, a gente tem que ficar mexendo aqui embaixo para ele não ver. Ai, que terrível. Mas, enfim, pronto. A via materna é assim: tema aqui o antenato. Levanta só um dedinho assim. O dante causa, não antenato. Dante causa é aquele que é italiano. Uhum. Antenato é todo mundo até chegar em você. Todos os seus ascendentes são seus antenatos. Antenato significa ascendente italiano, é só isso, é uma tradução. Ou faz uma confusão danada com esses dois termos. Mas pronto, Sim. nós temos aí o Dante Causa, que era um homem. E aí ele migrou para o Brasil e lá ele teve uma filha, que é a sua avó. Esta filha nasceu antes
Nasceu, não. Esta filha nasceu lá no começo do século, logo na primeira onda de imigração. Ele migrou e ela nasceu lá em 1900, 1900 um pouquinho. Aí ela casou lá para 1920, 25 e tal, e teve um filho. Ela casou com um brasileiro e ela teve um filho. Se este filho nasceu antes de 1948, ele não tem direito à cidadania italiana, a princípio, pela lei. E aí é uma coisa assim, não vai dar tempo de eu explicar exatamente a legislação, mas por alto, nós temos a primeira Marcamos de lei... novo, não tem problema. É meio... É interessante isso, Não, mas... mas marcamos de novo, isso é fácil. Nós temos aí a primeira legislação sobre cidadania de 1912, né? Antes da Primeira Guerra, é muito antiga. E esta lei foi a que ficou vigendo até quase agora. Ela vigeu. E nesta lei, então vocês imaginam lá em 1912 qual era o comportamento, né, gente? Era patriarcal, era o homem. Então a mulher, quando casava com um estrangeiro, ela adquiria automaticamente a nacionalidade do marido e perdia a italiana. Então a sua avó não era italiana. Ela casou com um brasileiro, ela virou brasileira. Então ela não podia transmitir mais. Certo? Depois nós tivemos aí a Constituição de 48, que reconheceu os direitos iguais. Tá? Mais ou menos também, porque aí tem que marcar mesmo outro. Mas mais ou menos aí deu uma melhorada. Depois nós tivemos uma lei em 83 que melhorou um pouquinho mais para as mulheres. E depois nós tivemos finalmente a lei da nacionalidade agora atual, que é de 91, 92. Mas nenhuma dessas escreveu expressamente que este filho desta mulher tem direito. Certo? Como nada disso aconteceu, muitas pessoas começaram a ingressar com ações judiciais para reconhecer esse direito. E foi no ano, creio eu, se não me falha a memória, de 2009, que nós tivemos aí a primeira decisão da Corte, né, da Corte de Apelo, ou foi da Cassação, agora também não vou lembrar, mas, enfim, da instância superior, que firmou a inteligência de que essas mulheres têm direito à transmissão para os filhos. E, a partir daí, formou-se a jurisprudência, o entendimento, e os tribunais passaram a acolher os pedidos todos, a partir dessa data. Mas nada está escrito, então Comune ainda não faz. Por incrível que pareça, né? É isso. Então, essas ações são obrigatoriamente feitas em tribunal, não tem como fazer pela via administrativa, porque vai ser negado. Hoje em dia é assim que a gente tem, pelo menos por enquanto, vamos ver. Agora, outra coisa importantíssima é que o Salvini, que foi o responsável pela alteração da lei, teve uma alteração da lei, doutores, em 2018, que limitou um pouco os direitos, por exemplo, dos cônjuges, né? Passando a exigir que esses cônjuges falem italiano nível B1, por exemplo, né? Mudou um pouco. Aumentou o prazo para 4 anos para esta modalidade, de 2 foi para 4. Ele deu uma complicada. Este senhor, hoje, trabalha e é do partido da Meloni, certo? Que é o governo da Itália. Está no governo. Exato. Então, assim, eu vou explicar sem falar as palavras exatas, mas é assim. Quando alguém do governo, da cúpula, indica um projeto de lei, ele corre mais rápido, ele tem uma vantagem. Na Itália tem isso, tá? Eu não lembro o nome, mas é um dispositivo legal, ele não entra como projeto de lei, ele entra com outro nome. E isso foi o que ele fez. Agora, para limitar as gerações, porque a cidadania italiana não tem limite de geração ainda. Era uma pergunta que eu ia fazer. Excelente. Hoje não tem limite, doutora. Hoje você pode ter um tritravosés dos avós dos séculos XV, se você provar a linha, ok. Mas tem que andar meio ligeiro, porque o senhor eu não sei não, você não vai conseguir. Não estou aterrorizando, eu estou apenas dizendo que o gato subiu no telhado, né?
A gente tem que Sim, ficar esperto. alerta importante. Doutor, e os filhos adotados? Eles Filhos têm direito? adotados são considerados filhos como qualquer outro, então eles adquirem aqui por atribuição, Ok, desde o nascimento. Ótimo, Em Portugal não ótimo. é assim, né? Aqui é assim. Não, Não tem um infelizmente, artigo. o Portugal diz que eu acho que quem tem 18 anos é uma pessoa e que quem tem 17 anos e 364 dias é outra pessoa, porque você Não, mas devem ser aqui também personalidades tem um pouco. diferentes, né? Aqui também tem um pouco disso com a idade. Aqui tem uma regra diferente. Adotado de Mas em menor Portugal a idade. pessoa perde completamente o direito, então assim, Não. é Aqui algo que adotado de menor idade tem direito. E acabou-se. E ele vai ser reconhecido desde o nascimento, né? Não é uma atribuição, gente, não é igual Portugal, é um reconhecimento. O italiano considera filho de italiano italiano. E pronto, não tem conversa, sabe? É por isso que eu acho que há aí um caminho, talvez, para a administrativa pela via materna, porque, ora, né? Ora essa. Mas, teses enfim, jurídicas, isso é muito bom. Teses jurídicas. Doutora Ana, nós estamos caminhando aqui para o fim. que Nós pena. queremos Eu lhe falo muito, convidar desculpa. para estar trazendo mais sobre esse assunto, né? Porque foi bem breve aí, foi bem curtinho, e aí temos muito o que aprender com a doutora, que é também minha querida professora, né? Que eu também queria, por gentileza, doutora Ana, poderia falar um pouquinho sobre o saber direito também, para que os colegas possam tomar conhecimento aí do seu trabalho, de como que O está Saber sendo. Direito Portugal, Lilian, a gente criou porque assim, eu senti uma necessidade absurda quando os colegas vinham, apesar de tanta mentoria, tanto curso, tanto tudo, e tem formação, mas me procuravam com coisas pontuais. Doutora, como que faz um recurso administrativo? Tem minuta? Tem, não sei. Eu falei, e eu ia dando minuta, né? Até um dia que eu olhei e falei, mas não está adiantando, porque eu ensino, essa pessoa vai fazer errado, isso vai dar errado. E eu comecei a pensar, o primeiro curso do Saber Direito, apesar de eu já ter registrado a marca, mas eu registrei pensando na mentoria, Saber Direito Portugal, né? Eu fiz o primeiro curso das 5 da manhã às 7. Eu acordei às 5 da manhã com alguém me pedindo uma minuta, eu falei, vou fazer esse curso agora, que essa pessoa aprende. Levantei e falei para meu marido, fica aquela hora que eu vou fazer o curso. Deitei e no Canvas, fiz o curso. Foi isso, eu tenho mestrado, né, em fiscal, em andamento, eu já tinha artigos escritos e coisas desse sentido, e foi fácil, que eu peguei o meu material mesmo, então, ok, né? Então, foi isso. O Saber Direito, ele aplica e ministra cursos de formação, sempre eu estou junto, mas sempre temos uma formadora ou um formador, porque em Portugal precisa ter curso de formação de formadores para poder dar aula, e a gente tem isso direitinho, e sempre a maioria dos cursos é voltado para cidadania, mas aqueles casos que não são tratados comumente, como o de ex-colônias, esse tipo de coisa, cursos da área fiscal, cursos práticos. Basicamente é isso. Com preços que a doutora Lilian sabe, que beiram assim é menos do que uma consulta, bem E menos são do que uma consulta, acessíveis. que é para mesmo os colegas poderem estudar, tá? É essa a ideia. E as mentorias é para quem quiser ter aí mais um leque, expandir a sua atuação, por exemplo, e vir trabalhar com italiana, começar a atender gente que quer fazer AIRE, esse tipo de coisa, é uma porta, porque você não precisa ser registrado na Itália para o administrativo todo, tá? Então, isso é uma Ok. vantagem. Muito bom. Obrigada, doutora Ana. É uma honra estar aqui aprendendo consigo, né? Nós agradecemos a sua gentileza de estar compartilhando aí essas informações. Muito obrigada. Já está convidada para o próximo, viu? Agora, Obrigada, querida. 2024, iniciamos aí. Nós já temos aí vários convidados e a doutora aí está na nossa lista de convidados especiais. E queria lhe agradecer de coração. E em breve temos mais novidades aí sobre o Congresso. Venham quem está aí do outro lado, que está nos ouvindo, participar,
Muito obrigada pela presença. Queria agradecer meu querido Dr. Renato Barros, que é meu querido amigo aí, né, que trabalhamos juntos aí diariamente. Muito obrigada, doutor Renato, por estar aqui disponibilizando o seu tempo, por estar também nos ensinando. E eu queria deixar contigo aí a palavra para o fechamento. Muito obrigada pela presença, obrigada a todos. E um beijinho. E estejam conosco. Próxima semana estaremos aqui também com a doutora Joyce, falando sobre heranças em Portugal. Então, por favor, também estejam aqui conosco, aprendendo. E doutor Renato, por favor, com a palavra. E em seguida a doutora Ana, né, para poder deixar aí um agradecimento aí, finalizando, por gentileza. Bom, minhas queridas, né? Eu acho muito bom quando nós somamos, e sempre somamos, né? Assim, eu acho que essa intenção da aba, essa intenção da gente sempre fazer algo com aquela pitadinha do quero mais, né? Quanto a gente não aprendeu aqui hoje, o direito é fantástico, eu adoro essa área. Com certeza a doutora Ana Filomeno estará no nosso cronograma, porque a gente pode fazer, que é melhor ainda, a gente vai delimitar o tema, então a gente vai poder aprofundar um pouco mais sobre um tema em específico, e aí eu acho que o papo fica muito bom, melhor do que foi, melhor do que hoje, melhor e cada vez melhor, né? Hoje realmente foi fantástico, gostei muito. Muito obrigado, doutora Ana, pelo seu tempo. Muito obrigado pela sua dedicação ao direito, aos colegas, né? Obrigado pela sua missão, né? Nesse mundo jurídico. Lilian, mais uma vez é muito bom estar contigo. Muito obrigado. Prestigiem o Aba Talks, prestigiem o AbaCast. Nós fazemos esses encontros justamente para você, nosso amigo advogado, para que tome na sua carreira, para que veja que nós somos uma corrente do bem, uma corrente que um dá o braço ao outro, para que cada vez possamos ficar melhor. Muito obrigado. Doutora Ana, por favor, suas palavras finais. Eu agradeço imenso o convite, foi um prazer estar com vocês, foi um prazer conhecer o doutor, que eu não conhecia ainda. Parabéns pela iniciativa do Aba Talk e também do podcast, que é o AbaCast. Eu confundo os dois, tá? Mas gosto dos dois. Então, assim, eu quero parabenizar pela iniciativa, uma iniciativa muito proveitosa para a gente, tem trazido grandes coisas aí. Eu tenho certeza que vão vir muitas coisas interessantes. Quarta que vem estou aí de espectadora para assistir, ou se não, depois eu acompanho pelo YouTube, também não tem problema. Mas é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui e espero ver vocês em breve, pessoalmente. Vamos nos ver em breve. Gratidão. A próxima vez que estiver no Porto e na Itália, com certeza estaremos juntos. Tá bem. Gratidão a todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.